Oremos, oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, muito agradecidos do fundo do nosso coração pela vida, pela saúde, pela paz, pela luz que o Senhor nos tem trazido. Tudo começa a fazer muito sentido. E eu acredito que o Senhor está mesmo preparando um exército para poder levar a bandeira do príncipe Emanuel. Conceda-nos, ó Pai, o seu Espírito. Venha dar-nos clareza de mente. Venha trazer-nos o auxílio dos seus anjos e dê-nos o privilégio de termos uma boa porção do seu Espírito aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, nós sabemos que a doutrina do santuário não é uma doutrina qualquer. E, além disso, é uma doutrina identificativa dos adventistas do sétimo dia. E nós pensamos assim, então, mas o que é que ela, além do que já estudámos e conhecemos, e nós conhecemos a doutrina do santuário muito bem, o que é que ela tem de tão extraordinário? Bom, eu não sei se querem tomar notas, talvez não era má ideia, mas no livro Eventos Finais, no capítulo 12, página 177.3, diz o seguinte: o inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Bom, a Bíblia diz-nos que o trabalho do chifre pequeno seria o quê? Deitar por terra o santuário. Exatamente. Então, se o chifre pequeno que está ao serviço de Satanás iria fazer isto, é porque isso é realmente muito importante, porque ele não deita por terra aquilo que não tem grande importância, certo? Nós encontramos isso e podemos ler isso. Alguém, eu agradecia que lesse, se pudesse, Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel 8, 11. Posso ler? Sim. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi colocado abaixo. Muito obrigada. Então, aí diz claramente que ele deitou abaixo o santuário. O que é que isto significa? Não é apenas deitar abaixo cada um dos móveis. Não é que tem um significado, substituindo-os por uma falsificação. É muito mais do que isso. Irmãos, reparem a importância da doutrina do santuário. Lembrem-se que Lúcifer, onde é que ele estava? No céu. Era no santuário. E aonde no santuário? No lugar santíssimo. Então, destruir o santuário, ou deitar por terra o santuário, é destruir, podemos dizer assim, A o, verdade. o ministério de Jesus como sumo sacerdote. Este é o ponto principal. O objetivo de Satanás foi deitar por terra, destruir o ministério de Jesus como sumo sacerdote. Escrevam isto é de extrema importância. Não é por acaso que em Hebreus, nós conhecemos, mas vamos ler outra vez, Hebreus, no capítulo 8, versículo 1 e 2, o que é que diz? Que temos De, um sumo sacerdote. de tudo o que temos ouvido, alguém quer ler, por favor, Hebreus 8, 1 e 2? Diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos ouvido é que possuímos um tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus,
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Muito bem. Já perceberam o que é que está aí? O ponto principal é que Jesus se assentou no santuário. O santuário que Deus construiu e não o homem. Então, isto quer dizer que, ponto principal, a doutrina do santuário não é apenas de que há no céu uma estrutura com 2 compartimentos. Não é isto. Também é, mas é muito mais do que isto. Crer nisto, se nós só cremos que o santuário é uma estrutura, uma tenda, não é? No céu, com 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, com aqueles móveis todos, se nós só cremos nisto, então nós não cremos na doutrina do santuário. Crer na doutrina do santuário, irmãos, isto é muito importante. É crer na ministração que acontece lá. Isso é que é crer na doutrina do santuário. E isso só é possível porque está lá uma pessoa, como nós lemos. Quem é essa pessoa? Cristo. Cristo, o mediador. Só é possível haver ministração se houver um ministro, não é verdade? Um ministro do santuário. A ministração que acontece no céu é muito mais do que crer num edifício. A doutrina do santuário não é mais uma doutrina, não é mais uma doutrina, mas essa é a doutrina mais relevante e o centro da nossa crença. O centro da nossa crença. E eu agora peço-vos que abram as vossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2. Irmãos, o que estamos a ver hoje aqui, não pensem que é mais um estudo. Não é mais um estudo. Este é o estudo. Se nós queremos fazer parte do exército de Deus, nós temos que compreender isto, temos que saber isto e temos que saber explicar isto. Nós às vezes podemos estar, não é, descansados, porque a Belinha sabe isto tudo, eu já ouvi isto, eu já sei isto. Irmãos, se nós queremos estar no exército, nós temos que ir à batalha. E isto é de extrema importância. Hebreus capítulo 2, vamos ler o versículo 16 a 18. Eu vou ler. Pois, na verdade, não presta auxílio, está a falar de Cristo, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. Então aqui já nos está a dizer quem são os descendentes de Abraão. São os que são da quê? Da fé. Da fé. Os que são da fé. E depois diz, e da fé de Jesus. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Ou seja, fosse feito carne, como nós. Para se, aqui está o ponto, para se tornar um sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Houve uma razão, irmãos, para Cristo se tornar como um homem. Qual foi a razão? Está aí no versículo. Porquê que Jesus veio em carne? Porquê que ele fez-se humanidade como nós? Porquê? Para se tornar um sumo sacerdote. Ora, lá está. Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ou seja, a humanidade de Cristo é que o qualifica para se tornar nosso sumo sacerdote. Percebem? A humanidade de Cristo é que o qualifica
para se tornar nosso sumo sacerdote. Isto quer dizer que ele não poderia ser nosso sumo sacerdote antes de tomar a humanidade. Pois não, porque diz aqui, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso. E, meus irmãos, por 4.000 anos, no céu, não havia um sumo sacerdote representando a humanidade, porque Cristo não era ainda um homem. Mas foi só quando ele veio como homem, foi tentado em todas as coisas e venceu, que ele pôde tornar-se um sumo sacerdote misericordioso e fiel, e para que nos pudesse ajudar. Foi justamente por isso que o sacerdócio levítico chegou ao fim. Não foi? Porquê? Porque ele era apenas um tipo, uma profecia. Isto nos diz que crer que, deixem-me pôr aqui um copo, crer que Jesus se fez humano para se tornar nosso representante, ou seja, nosso sumo sacerdote, é muito importante. Nós cremos nisto? Certamente que sim. Agora faço uma pergunta. Cristo praticou alguma ministração aqui na Terra? Alguma obra de mediação? Gostava de vos ouvir. Não sei responder essa pergunta. Acho que ele só ensinou. Não sei. Gostava de ouvir os irmãos, os outros. Eu vou fazer várias perguntas. Você fala no sentido de que de interceder também? Alguma obra de mediação? Quando esteve aqui na Terra? No capítulo 17 de João, ele ali intercedeu por nós, né? Quando ele fez aquela oração. Mas Uhum. eu, assim, também de imediato não consigo lembrar de alguma obra nesse sentido. Uhum. Eu lembro da cruz, né? Que ele falou, perdoa. Cristo, nós sabemos, não é? Ele ministra no santuário celestial. No santuário celestial. Mas nós não estamos lá em cima. Pois não? Nós não estamos no céu. Nós estamos aqui na Terra. Mas será que o santuário de Deus é só na Terra? Nós somos santuário na terra. Desculpa, a minha pergunta foi errada. Será que o santuário é só no céu? Não. Não. Anelsis, exatamente. 1 de Coríntios 3,16. Irmãos, nós vamos precisar ter estes textos na mente. Nós vamos precisar disto. Diz-nos claramente: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, Deus tem um santuário no céu, mas Ele também tem um santuário aqui na terra. Então, a doutrina do santuário refere-se apenas ao que está lá no céu, como se fosse uma coisa distante, teórica. Não. Refere-se a... Não. Não. Vamos abrir em Efésios. Reparem aqui, Efésios é importantíssimo. Capítulo 2. Efésios 2, 21 e 22. No qual
todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois o quê? Morada. Sois edificados para Morada morada de Deus. de Deus no Espírito. Deus tem não somente um santuário no céu, mas também aqui na terra, onde Ele deseja habitar. Diz aqui que é para a morada de Deus. É para Deus habitar. Até que os irmãos podem perguntar, ok, tudo bem, a gente já sabe isso. É verdade que sabemos. Agora vou fazer outra pergunta. Quem é, irmãos, eu gostava mesmo que me respondessem, quem é o ministro desse santuário na terra? Quem é o sumo sacerdote na terra? Cristo em espírito. Cristo, o Espírito de Cristo, né? Então, quantos sumos sacerdotes existem? Não? Meu, a gente está com Exatamente. dúvida, misericórdia. Como? A gente está com dúvida, misericórdia, de responder. Pois estamos. Aliás, quase nenhum de vocês está respondendo. Não, e eu e a Eliana, a Por- gente estava respondendo ainda sem ter certeza. Pois Pelo é. menos eu, desculpa, Eliane, falei por ti, mas eu. Não, mas é verdade, é isso mesmo. O que é que nós lemos em 1 Timóteo 2,5? Vamos abrir? 1 Timóteo 2,5 Porque diz há um, assim. Sim, lê. porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Porque, como nós já vimos, se ele não tivesse vindo assumir a nossa humanidade, ele não poderia ser sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Estão a perceber? Se existe um santuário, tem que haver quem ministre no santuário. E se alguém ministra no santuário, teria que ser com sangue, por isso ele teve que vir fazer-se carne. Este é um dos motivos e é muito importante. Mas aqui diz que há um só mediador. Entretanto, existem 2 santuários. Não foi o que nós vimos? Sim. Nós somos santuário. Então, se nós cremos na doutrina do santuário, nós temos que crer que o mesmo sacerdote está ministrando, quer no santuário do céu, quer no santuário da terra, que é o seu povo. Há pessoas que creem que Jesus pode estar apenas no santuário no céu e que na terra nós temos outra pessoa que está auxiliando Jesus, outra pessoa, a quem chamam de Deus Espírito Santo. E é Ele que está nessas pessoas. Isto é muito sério. Porquê? Porque o Espírito Santo não está qualificado para ser um sacerdote. Nem um mediador. Exatamente. Porquê? Porque o Espírito Santo nunca se tornou humano. O Espírito Santo nunca tomou a humanidade. Nunca derramou sangue. Nunca derramou sangue. Lá em Hebreus, por isso é que o livro de Hebreus é de extrema importância. O livro de Hebreus, como nós lemos há bocado no capítulo 2, versículos 16 e 18, diz o quê? Para se tornar um fiel sumo sacerdote. Então o Espírito Santo não está qualificado para isso. Ele não foi tentado, como nós somos, não foi tocado pelas nossas fraquezas. Ele não é capaz de nos socorrer quando somos tentados, porque ele nunca se fez carne. Ele nunca se fez carne.
Mesmo porque essa terceira pessoa da Trindade que inventaram, ele nem existe. Pois o problema é que ele existe. Não, assim, não é, como é que eu vou explicar? Não Não, como Deus. não é Não. quem pensam que é, né? Exatamente. É que Aliás, o problema, diz. Belinha, é que as pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta do Pai, ou seja, Deus. E a palavra é muito clara, Exatamente. ela diz que Deus só há um, que é o Pai, e Cristo é o Senhor. É o seu filho. Deus deu o título de Deus para o Filho, deu, mas ele deu o título de Deus. E o que as pessoas não entendem é isso. Não, não, mas o Espírito Santo é Deus. Não, ele é o Espírito de Deus. Mas sabem, meus irmãos, por aqui nós podemos. É que ninguém consegue fugir disto. Ninguém consegue fugir disto. Nós temos que conhecer Hebreus 2, 16 e 18. Irmãos, leiam outra vez e releiam e prestem atenção ao que diz lá. Eu até vou ler outra vez. Diz, pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos. Está aqui o motivo. Porquê é que ele teve que vir em carne? Tornar-se semelhante aos irmãos. Para quê? Para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Este é o motivo. Esta é a razão. Daí que Lúcifer procurou deitar por terra o santuário. E o deitar por terra o santuário, como eu disse há pouco, não é deitar por terra os móveis, é a ministração, é quem lá está e o que é que está a fazer. Percebem? Deitando isso por terra, seria fácil colocar lá uma outra pessoa. Uma pergunta: que bem é que nós temos, ou podemos receber, se o meu sumo sacerdote, que tomou a minha humanidade, me deixou sozinha, foi para o céu e enviou outra pessoa? Outra pessoa que nem compreende o que eu passo e nem me entende, porque não sabe o que é ser tentado, não sabe o que é ser humano, não conhece as minhas Exato, dores. Como que ele pode me exato. ajudar? Eu sempre pensei nisso. Como que o senhor me entende se o senhor nunca foi um de mim? Como não sabe o que eu passo? Como? Exatamente. É exatamente isso. E aqui, novamente, vamos ler Hebreus 8, 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um, um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. E nós já vimos que só há um mediador qualificado para ministrar no santuário, Jesus Cristo, e ele está fazendo um trabalho duplo. Ele está trabalhando em duas frentes, não é? No céu, em carne, na humanidade, e no templo da terra. Como? Pelo seu espírito, que é a sua própria vida, a sua própria presença, e não é outra pessoa. O seu espírito. Querem ver o que é que diz aqui Paulo aos Romanos? Nós já lemos isto. Fala-nos aqui, no capítulo 8, deixem-me só ver aqui. Fala-nos aqui de duas leis. Versículo 8, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Percebem? Então, no templo na terra,
pelo seu Espírito, que é o Espírito da vida. Quem é que é a vida? Isto. É Cristo. Ah, E o Espírito da vida é o Espírito de Cristo. É dele. Da mesma forma que a justiça é dele. Não é uma segunda pessoa. A justiça não é uma segunda pessoa. Da mesma forma que o Espírito. Uma outra pergunta. Mas o que é que nós vamos dizer desta passagem de Romanos? Também no capítulo 8, versículo 26 e 27. Diz, do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E as pessoas que creem na Trindade dizem, então a ver aqui? Está aqui o Espírito, como intercessor. Então quer dizer que nós temos dois intercessores, não é? Um que Não, intercede por nós no céu e outro. É isso? não, não. Nós só temos Não, um. só temos um. Sim, essa é a resposta certa, mas esse é o argumento que eles usam, né? É o argumento que eles usam. Patriarcas e Profetas, nós já conhecemos isto no capítulo 1, página 8.5, diz Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Sim, Vera. Irmãos, como é que nós pensávamos antes? Nós temos que nos lembrar como é que nós também pensávamos antes. Eu antes pensava que sim, era o Espírito de Deus, não era Cristo, era o Espírito de Deus, era uma terceira pessoa, mas que estava ligada com Jesus e com Deus. E tudo o que ele fizesse era a comando de Deus e Jesus estava a presenciar o que o Espírito Santo fazia. Era assim que eu via, irmãos. Eu creio que é assim que os outros que continuam a acreditar na Trindade veem. Para Por mim é isso é não que ser nós estamos muito a trazer impessoal. este estudo, Vera. Diz-me? Por isso é que nós estamos a trazer este estudo, para Exato. mostrar às pessoas que o santuário só tem um sumo sacerdote, um mediador Isso. entre Deus e os homens. E se nós somos Eu o sei disso, santuário, Belinha. Eu não sei é? disso. Eu no outro dia estava com o meu marido e disse-lhe, olha, amado, desculpa, mas eu não acredito mais na Trindade. Não posso crer numa coisa dessas mais. Sim, Depois de sim, tudo que ok. eu já ouvi. Eu Mas o que é que eu entendo. quero dizer com isto? Há Diz. dificuldade nas pessoas que acreditam na Trindade de entender que isto é uma coisa muito estranha. É uma coisa muito... Como é que tu podes estar à espera que seja Cristo que faça as coisas por ti? Como é que eu quero explicar? Como é que eu vou explicar? Tu estás à espera que seja um terceiro ser que faça e que comunique ao filho e ao pai e que não tens nenhuma ligação com ele, não o conheces, mas ele está lá a ajudar-te, a interceder por ti, mas no entanto tu olhas ao pai e ao filho em nome do filho. Percebes? É uma coisa estranha, mas é o que está inculcado na nossa mente. É verdade, é verdade. Por isso é que vocês estão a ver, há uma semelhança, não, são a mesma coisa no fundo. Essa é a doutrina católica. Nós pedimos à Maria, Espírito Santo, para a Maria pedir ao Filho, para o Filho interceder junto do Pai. Belinha, essa questão da intercessão, ali em Romanos 8:34, olha o que fala também. Íamos ver exatamente esse versículo. Quem Podes os, ler, con- podes ler. quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Íamos ler isso. E quando fala da intercessão, ali que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, é Cristo. E outro texto interessante está em Hebreus 7:25, em que diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Exatamente.
Dois Só textos que existe. rechaçam inteiramente essa ideia de que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Cristo, é o Espírito dele. Exatamente, porque só, como lemos há pouco, só existe um em Patriarcas e Profetas, o único. Não existe outra pessoa. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. É o único, não há outro. Bom Isto dia, está no. velhinha. Bom dia, irmã Ana Maria. Oi, irmã. Ontem é porque eu tenho enviado para minha filha alguns vídeos falando, estudos sobre o Espírito Santo, aqui do Grupo Canaã, né, e no Uhum, nosso grupo. E ela está muito confusa, né? Aí ontem uhum. ela falou para mim assim, mas mãezinha, e a senhora crê que é em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? E a senhora não crê no Espírito Santo? E ela foi falando, falando. Eu falei assim, olha, filha, porque ainda não posso falar muita coisa com ela, né? Porque se a pessoa ainda não entende, a gente não bagunça mais ainda. Eu falei assim, filha, Uhum. olha, aqueles vídeos que eu enviei para você, eu assisti eles umas 3 vezes. E quanto mais eu assisto, quanto mais estudo, mais certeza eu tenho que o Espírito que habita em meu ser é o próprio Espírito de Jesus Cristo, né? Aí Uhum. ela Aí mandei para ela esse áudio e ela ficou lá pensando. Agora, uma pergunta que eu quero fazer aqui, que eu não pude falar para ela, que eu não tenho certeza. Existe na Bíblia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Existe na Bíblia o Não, Deus Triuno? não. Então, Nem sequer a expressão Deus Pai não existe, Deus Filho não existe, nem Deus Espírito Santo. Existe Filho de Deus, mas Exato. Deus Filho não Não. existe na Bíblia. Existe Espírito de Deus, mas Deus Espírito é outra coisa. é. Aí eu Deus disse, Espírito. Irmã, deixa-me só concluir aqui, uma vez que estamos a falar nisto, isso, porque os anjos também são espíritos. Os demónios, e existem muitos demónios, eles são espíritos. A Bíblia fala do espírito imundo, do espírito mudo, do espírito. Eu até posso. Vocês têm isso até nesse livro, deixem-me só ler aqui rapidamente a quantidade de espíritos que a Bíblia menciona. Ora, só um bocadinho. Existe o espírito maligno, espírito mudo, espírito impuro, espírito imundo, espírito humilde, espírito excelente, espírito bom, espírito quebrantado, espírito ferido, espírito fiel, espírito altivo. Tudo isto são adjetivos para a palavra espírito. Belinha, Satanás também é um espírito. Quando se diz Deus, espírito, já viram o que é que pode acontecer? Pode É entrar na vala comum de tudo isso. podemos estar a chamar ao espírito imundo de Deus. eu posso dar um outro exemplo? Sim. Na Bíblia, a palavra de Deus também usa muito a palavra espírito, por exemplo, espírito de Faraó, né? Está ali em Gênesis Sim. 41, 8. O espírito Sim. de Ciro, Esdras 1:1. Espírito de Jó, Jó 6:4. Espírito de Zofar, Jó 20, versículo 3. Espírito de Nabucodonosor, Daniel 2, do 1 ao 3. Então, a palavra usa espírito também no sentido do ser humano. Então, nós temos que verdadeiramente interpretar não como o Espírito Deus, mas o Espírito de Deus. Porque são vários Exatamente. exemplos na palavra. Espírito de Paulo, Espírito de Tito, Espírito de Ezequiel, Espírito de Isaías. Que são Daniel tinha um espírito excelente. exato, exatamente, são ações que essas pessoas praticavam e era falado
O Espírito. Então, nessa altura, teríamos muitos espíritos. Muitos. Muitos espíritos. Já repararam que o Pai nunca falou com o Espírito Santo? É. Ele falava, né, que havia enviado o Espírito Santo para nos proteger. Ele mesmo tinha dito na Bíblia, né? Aí ela me fez a pergunta: e a senhora crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Aí eu disse para ela o seguinte: que eu creio em Deus Pai e no Filho de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo. Só isso que eu creio. E no Espírito de Jesus Cristo que habita em mim, né? E falei para ela: vai assistir de novo tudo, quantas vezes você achar e estuda, porque nós temos que cuidar é da nossa salvação, né? E quando a gente estuda, Deus nos dá o entendimento. Quando nós pedimos a Ele, falei com ela assim: olha, filha, foi nas madrugadas, porque eu tinha muita dúvida, e eu clamei ao Senhor para me revelar o que eu estava precisando na minha vida. E hoje, Deus me deu o entendimento, e eu creio no que está escrito dentro da Bíblia. Exatamente, porque, irmãos, se são 3 pessoas, era natural que elas falassem entre si. É ou não? Com o Pai e com Jesus, há muitas passagens. Exatamente. Na Bíblia temos o Pai a falar com Jesus e temos Jesus a falar com o Pai. Agora, nós não encontramos Jesus nunca a falar com o Espírito Santo. Será que eles estão de mal com o Espírito Santo? É porque é eles Também mesmos. É o nunca, Espírito nunca de... vemos, nunca vemos o Espírito Santo, por exemplo, a falar com Jesus ou a falar com o Pai. Porquê? Porque Gálatas 4:6 diz, e por... Existe uma passagem que o Espírito fala para o Pai. Abba, Pai. Exatamente, Mas exatamente. é o próprio Cristo. Se ele o chama de Pai, e se a Bíblia diz que o Pai só tem Um um único filho. único filho, portanto, só um pode chamá-lo de Pai. Exatamente. Mas, Nós irmãos, fomos Sim, existe uma diz. passagem que o Espírito fala com os discípulos. E essas coisas todas traz confusão. Percebem? É quem não quer acreditar. Isso, Onde é que está essa eu estou a falar passagem, daquilo Vera? que eu me agarrava. Eu agarrava-me a Onde, isso. Lembram-se? onde é que está essa passagem? Atos, acho que é em Atos, eu agora não me recordo, Belinha. Não, Mas está ele lá não escrito em fala, que ele não, pareceu bem. não, Pronto, mas não diz lá o Espírito falou, mas diz pareceu não. bem ao Espírito. Pois é. E diz que o Espírito os impediu, Exatamente. mas não falou com eles. Eu percebo isso, mas dá a entender. Não está lá a explicitar e o Espírito falou com eles, não. Mas dá a entender que o Espírito falou com eles e que pareceu bem ao Espírito e impediu-os de ir. E tudo isto, eu já vos disse e volto-vos a dizer, os que acreditam na Trindade dizem que nós é que somos iguais aos da Igreja Católica, porque o credo diz exatamente o que nós dizemos que acreditamos. Eu continuo a bater nesta tecla porque esta é a tecla em qual eu não consigo virar o disco a estas almas, não é? A Mas, poder Vera, sim colocar em... Sim, Danis. existem coisas que a gente, quanto mais discute, mais o diabo vai bater o pé. A Bíblia diz o seguinte: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Aham, aham. Vera, pronto, nós já sabemos disso, mas aqui em Gálatas 4:6, só um reforço, diz, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o quê? O espírito do seu filho, Do Filho. É o Espírito do Filho. Que é que o clama, Espírito. Abba, Pai. Exatamente, se o Espírito, se Jesus, se o Filho é santo, o Espírito é santo, é o Espírito Santo. Mas é dele, o Espírito dele. Não é uma outra pessoa, porque senão, se a justiça é de Cristo, então a justiça é uma outra pessoa também. Mas o problema pior de tudo, Belinha, é que se colocar isso como outra pessoa,
Deus vai ter dois filhos, e aí entra frontalmente contra a Bíblia. Vai ter 2 filhos e vai ter 2 intercessores. Então, E exatamente. um que se fez carne e por isso está qualificado para interceder por nós, o outro que não se fez carne, o outro que não derramou sangue, o outro que não foi tentado, e a Bíblia está toda a mentir. Agora, em Atos 20 e 28, fala claro isso, Belinho. Sim, exatamente. Podes ler. Atendei vós por todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, mais do que isso. Exatamente. E foi o Espírito Santo que nos comprou com o seu próprio sangue. O Espírito derramou sangue. Quando o próprio Jesus, em Lucas 24, diz: apalpai-me e vede que sou eu mesmo. Não sou um espírito, porque um espírito não tem carne, nem sangue, como vedes que eu tenho. Exatamente. Desejado de todas as nações, no capítulo 16, página 108.1, diz: enquanto Cristo ministra no santuário em cima, que é este o nosso ponto de estudo, continua a ser. Quem é que continua a ser? Jesus. Cristo. Por meio do seu Espírito, o ministro da Igreja na Terra. Então, Glória. Cristo está ministrando em 2 frentes. No Qual é a página, santuário, Belinho? 108.1. E ela continua e diz: ausente de nossos olhos, ou seja, aos nossos olhos está invisível, cumpre-se, entretanto, a promessa, prestem atenção a isto, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Quantos ministros nós temos aqui? Um ministro. Um mediador. Quer no céu, eu vou ler outra vez. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, é Cristo que continua a ser, por meio do seu Espírito, o ministro da Igreja na Terra. Então temos aqui, ele ministra no céu e é ministro da Igreja na Terra. Mas é ele, é só um. Ausente dos nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Cumpre-se a promessa que Cristo nos deu. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Irmãos, se nós rejeitamos isto, não é nós, porque nós aqui já aceitamos, pronto, não é isso. É para nós mostrarmos à pessoa. Mostrem-lhe isto, de já todas as nações, capítulo 16. Cristo é Aí ministro. Aí entra João 17, verso 3. Sim, exatamente. Que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em qual que é a passagem que tu leu, Belinha, me perdoa, é que eu não prestei atenção. É o de Já Todas as Nações, capítulo 16, página 108.1. Ô, Belinha, sabia que eu fiquei parada aqui em Gálatas 4 ainda? Estou falando e fiquei parada nele. Belinha, Sim, porque olha acredito. só, eu posso ler de novo? Olha que veio à mente, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Aí o 7. Portanto, já não sois mais servos, mas filho. Ou seja, então aquele que não compreende que é o Espírito de Cristo em mim, não é filho de Deus. Não, não é mesmo. Por isso é que diz lá, se é que o Espírito, Romanos 8, 9, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, olha que Espírito, diabólico essa trindade, que diabólico que é. sim, sim, irmãos, mas completamente, eu vou mostrar-vos aqui mais alguma coisa. Todas as cartas, Romanos, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão,
Todas elas, 1 de João, dois. 2 de João, Parece todas que elas só falam de dois. Todas. já Elas vi, começam assim. Já viste isso, não é? já vi. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, 7 e 8. 1 de Coríntios. Graça seja convosco e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro. Irmãos, esqueceram-se do Espírito, estão de mal com o Espírito, porque ninguém fala com o Espírito, coitado. Belinha, no capítulo 21 de Apocalipse, o 22, veja bem, no Apocalipse 21, 22 diz assim, nela, lá no céu, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio da vida, Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Só dois. Exatamente. Exato. Irmãos, quem tem este livro, e eu creio que alguns de vós já terão imprimido, que eu mandei em PDF, estão a ver aqui? Uhum. Eu perdi tudo que eu tinha no celular. Tu pode mandar de novo? Sim, posso. Aqui na página 72, olhem o que a Igreja Católica diz. No Handbook for Today's Catholic, página tal, Vaticano Publication, não sei das quantas. Diz, irmãos, olhem-me isto. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. A nossa doutrina central é o santuário. E no santuário só há um ministro a ministrar, aquele que veio em carne. Eu repito, o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. E eu faço aqui um parênteses, incluindo o domingo. O domingo está assente na doutrina central da Trindade. Por isso é que na encíclica Laudato Si, no capítulo 6, vocês têm o domingo e logo de seguida a Trindade. Irmãos, isto é muito, muito, muito importante. Porque sem a pessoa se dar conta, ela está a adorar outro espírito que não é o de Deus. E depois, mais à frente, diz assim, um católico romano, Graham Greene, ele escreveu, nossos oponentes, às vezes, afirmam que nenhuma crença deve ser mantida dogmaticamente, que não esteja explicitamente declarado nas Escrituras. Mas as igrejas protestantes têm elas próprias aceito tais dogmas, como a Trindade, pela qual não há tal precisa autoridade nos evangelhos. O que é um dogma? Um dogma é uma crença que não está nas Escrituras. Isso é um dogma. E ele diz aqui, as igrejas protestantes têm aceito os dogmas tal como a Trindade, que não há autoridade nas Escrituras para isto. Pronto, eu sei a posição da Vera e percebo perfeitamente. Só que é como o Adenis diz, não é nem por força, nem por violência. É só orando por essas pessoas, porque não é fácil. Irmãos, ele enganou anjos no céu, ele enganou anjos, ele conseguiu convencê-los
que Jesus não era o único Filho de Deus e que Deus lhe fez agravo, escolhendo Cristo, não o escolhendo a ele. E se está escrito que as ovelhas ouvirão a voz do Senhor, os que são ovelhas vão compreender mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Vou ler só aqui mais algumas coisinhas. Mas o que eu queria deixar aqui salientado e firme, irmãos, é a doutrina do santuário. Ela prova que existe apenas um mediador. E esse mediador só pode ministrar no santuário porque ele se fez carne. Ele se fez carne. Se não se tivesse feito carne, como nós já falámos aqui, para poder precisamente derramar o seu sangue, ele nunca poderia ser mediador. Diz-nos aqui neste livro, na página 75, Gálatas 4:4, diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E depois diz aqui, eis como esse versículo é comentado por um notável teólogo adventista. Por exemplo, ele diz, que é o Ángel Manuel Rodrigues, Cristo era o Filho de Deus antes de nascer de uma mulher. Está certo? Estamos lidando com o uso metafórico da palavra filho. O filho não é o filho natural e literal do pai. Que é isso? É um teólogo. Diz, Adenis. É que ele ali tá entendendo o filho como o filho nascido biologicamente. E isso é uma afronta muito grande, porque se fosse biológico, Jesus também teria que ter nascido biológico, e não foi. Deus tem esse poder. Agora, vamos assim, retirar, extrair essa, vamos dizer assim, essa aberração que ele fala aí, mostra que Deus não tem poder nenhum, tem que seguir as regras humanas, e Deus não segue regras humanas. Então, aqui mais no fim da página, citando João 20:30, diz assim: e muitos outros sinais verdadeiramente fez Jesus na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro, mas estes estão escritos a razão está aqui, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não é um Filho de Deus, é o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais vida em seu nome. E em 1 João 2:23 diz, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Irmãos, eu aconselho-vos a lerem este livro. Diz-nos aqui que assumir como João 5:26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Quem deu a vida para o Filho foi o Pai. Foi o Pai. Então, como é que o Filho e o Pai podem ser coeternos? Como é que eles dois podem ser coeternos? Então não se chamariam pai e filho, chamar-se-iam irmãos gêmeos. Ou coisa parecida. O pai é que deu ao filho. Portanto, o pai tinha que existir antes do filho. Percebem o que eu estou a dizer? Embora tenha sido isso lá na eternidade, né? Mas uma hora aconteceu. Por isso é que ele é filho. Um é filho e outro é pai. Não estamos aqui a contar mentiras. É verdade. O filho só existe porque existe um pai. Um pai existe sempre antes do filho. Mas aqui diz claramente,
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Diz-nos em João 1,4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é a vida física que está especificada aqui, mas é a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. Mas a vida de Cristo não foi emprestada. Ninguém pode tirar esta vida dele. Ninguém me tira, disse ele, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10,18. Ele recebeu do Pai a vida, irmão. Ovelhinha, Sim, prendendo Jesus no santuário celeste, ele aí deita por terra, ou cai o ministério de Cristo no santuário aqui na terra que somos nós, né? deita por terra e destrói a humanidade, a divindade de Cristo. Sim, aí assim, Porque aí o que ele faz no meu templo, no meu santuário, em mim, que ele faz em mim, aí já não existe mais, porque já não é mais ele. Não creio que é não ele. existe pronto, porque se ele está humano no céu, ele não pode estar divino na terra. Sim, Nós estamos a mantê-lo lá, humano, porque é como humano que ele lá está. Ele apresenta o seu sangue, as suas mãos, o seu sangue, meu Pai, o meu sangue, o meu sangue. Então estamos a destruir a divindade de Cristo. Quem é que quis destruir a divindade de Cristo? Satanás. Satanás. E continua a fazê-lo. Olha, nós precisamos mesmo, Vera e todos nós, orar muito por essas pessoas, muito, porque só mesmo Deus. Belinha, Sim, Marinês. sábado passado você pediu para nós lermos o primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas. Sim, Tudo isso que estamos falando é sobre isso. exatamente. Porque aqui só tem o pai e o filho. Quando aparece espírito, é espírito do mal. Exatamente. Oh, porque olha que diabólico, né? Porque assim, ó, embora muitos outras igrejas, né, católicas, enfim, evangélicos, não têm a doutrina do santuário, pelo menos a celestial, ou a terrena, deixa eu refazer. Embora eles não creem como a gente, não tenham a mesma doutrina, mas eles sabem que Jesus intercede no céu. Eles falam, eles proclamam, Jesus intercede no céu. Eles falam isso, né? De uma certa forma, indiretamente, falam em um santuário no céu. Indiretamente, seja, está intercedendo, falam. Então, assim, é tão diabólico que, assim, eles creem que Jesus está lá intercedendo, mas não creem que Jesus está aqui, né? Não sei se eu me fiz explicar. Porque, no geral, Sim. até os católicos creem que Jesus está intercedendo. Eles falam. Eles falam, porque tem tias católicas praticantes e falam o tempo inteiro que Jesus está intercedendo, né? Uhum. Então, assim, eles Uhum. creem que lá no céu está intercedendo, mas, assim, anulou, prendeu Jesus lá, que ele não vai poder estar aqui comigo. Sim. Sim. Ok, irmãos, eu acho que já chegamos ao fim do nosso tempo. Eu peço-vos uma coisa. Irmãos, o tempo urge. O tempo está a correr. Se nós não nos preparamos agora com este conhecimento, nós já aceitamos, ok, mas o nós aceitarmos não significa que nós estejamos preparados para falar a outros. Falar, não é convencer, falar. É curioso, irmãos, que eu estive na ilha do Pico, Pico Faial e São Jorge, foram 3 ilhas. Nós estivemos lá 7 anos e meio. A Vera esteve lá também. E nós viemos de lá em 2012. Há 24 anos, não, há 14 anos. Há 14 anos. E agora, um irmão nosso, aliás, vou recuar um pouco. Uma irmã nossa, que é brasileira,
nós saímos, depois passado um tempo ela saiu, foi para Luxemburgo e agora voltou ao Pico. Qual não foi o meu espanto quando ela me contatou, eu acho que já falei isto aqui, e começámos a falar e ela tinha aceito a doutrina verdadeira, não é? De Cristo ser o único Filho de Deus e compreendeu a diabólica doutrina da Trindade. E ela reuniu a igreja e pediu à igreja que fosse eliminada do rol de membros e explicou porquê. Explicou aos membros tudo, por isto, por isto, por isto, por isto. Não estou a dizer se ela fez bem, se fez mal, atenção. Eu acho que ela não fez bem, mas ok, tudo bem, ela fez. Agora, passado 15 dias, um irmão mandou-me uma mensagem falando outras coisas e entre elas perguntando qual era a minha opinião sobre a doutrina da Trindade. Reparem como aquilo já está lá na cabeça desse irmão. É um irmão muito estudioso. Era marido, e é marido de uma ex-catequista, que também é adventista. Portanto, vejam como é que uma coisa já está trazendo a outra. E eu mandei-lhe algum material. Isto para dizer o quê? Deus está mexendo muito em muitas pessoas. Umas são mais sensíveis, outras são mais duras, mais fechadas, não estão ainda a receber. Mas, por isso é que eu digo, nós precisamos orar muito, porque este assunto que nós estamos a falar agora aqui, eu e o meu marido já há vários anos, pelo menos desde 2017, que nós andamos a trabalhar isto aqui na nossa mente. E quando nós recebemos este material, que está a vir agora a nós, ele só está a vir agora, mas irmãos já o prepararam há uns anos. Percebem? Portanto, já há vários anos que o Espírito Santo tem estado a tocar em várias mentes. E agora tem sido como cogumelos, tem vindo quer materiais, quer pessoas. Portanto, eu acho que nós não temos que nos preocupar muito. Vamos orar mais por essas pessoas e Deus vai trazer e vai juntando e vai aumentando o número do exército que terá que estar cheio do seu Espírito, sem dúvida. Amém. Cheio de Cristo. Cheio de Cristo. Não sei se... Belinha, Diz, Vera. eu estava aqui a pensar numa coisa. Estava aqui a pensar naquilo que eu comentei ontem, que este grupo de pessoas está a pensar em fazer livramento. Lembras-te que eu comentei isso, não é? Sim, Como é que estas almas vão fazer livramento com este pensamento da Trindade na mente? pois não. Que livramento vai ser este? Que livramento é esse que nós Será vamos? como acusaram Jesus, Vera, que ele expulsava os demónios pelo espírito de Belzebu, pelo espírito de Belzebu. Isso é que não vai haver livramento nenhum, percebes? Vai haver uma calmaria para pensarem que houve um livramento verdadeiro, que eles estão na verdade, e na realidade o espírito está lá, na rapariga, e vai continuar a estar lá. E vai brincar quando quiser e bem lhe apetece. Exatamente. É triste, percebes? E como é que eu. É que não sou eu que toco nestas coisas, são eles que falam nestas coisas quando estão comigo. Para tentar Ai, sim. convencer-me, não sei. Sim, eu não falo, eu já estou calada, sabe? Já não comento porque não vale a pena, penso eu. Acho que é isso mesmo, é o espírito que convence, não sou eu que vou convencer ninguém. E, opa, se alguém vier ter comigo e perguntar-me, eu falo. Mas se ninguém vier ter comigo, eu fico calada. Mas Mas depois é vem só com esta tu, conversa. eles querem convencer-te só a ti? És só tu? Sim, Ou existe mais sim. alguém? Não, Belinha, sou a única que creio nesta verdade. Todos acreditam na Trindade, a Nathalie, a Ruth, a Vicky, o Levi, pessoas que tu conheces, por isso é que eu estou a dizer nomes. Sim, sim. São pessoas que não creem, percebes? E eu fico, não sei, eu sou aquelas pessoas que estão lá na lista, pronto, não quero mencionar mais porque já estou a ter falado demais. E elas querem tentar, cada vez que vem este assunto, e depois ajudam-se uns aos outros.
quando falam num tema, os outros vão por trás e ajudam e olham para mim. Pois, E eu digo, mas não sei porque é que vocês estão a dizer isto, digo eles, não sei porque é que vocês estão a dizer isto a mim. Vocês é que têm que convencer da verdade, não sou eu. E depois pensam que a verdade é aquilo que eu estou a dizer. pois é. Não, só oração e jejum, é Vera. Não há. Digo, não há outra hipótese. Isto é que é. Olha, eu acredito agora, por isso é que Jesus ainda não veio. Ele não poderia vir enquanto esta verdade não iluminasse a vida a mente das pessoas. E É houvesse uma verdade? escolha, né? E as pessoas pudessem escolher, né? Exatamente. Não poderia Pois vir. não há outra hipótese. Uhum. Porque quem é que nós estamos à espera? Quem é que nós aguardamos? Quem? É Cristo. isto. É Cristo, nem o Pai vem. O Pai está lá e está à nossa espera para nos receber. É continuar a orar, porque eu tenho muito amor por estas almas. É continuar a orar. Sim, sem dúvida. Diz a Denis. Por isso que Apocalipse 18, verso 4 diz que devemos sair de Babilônia. E é uma Babilônia mesmo, essa doutrina é uma Babilônia mesmo. E é de Babilônia que veio. Exatamente, sem dúvida, é Exato. tal e qual. E quando nós Oh, começamos a conhecer a verdade, vemos que isto é confuso. É oh, pois confuso. é. Vera, Ah, leva este texto contigo, que aqui são os próprios católicos a falar. Repara. qual é o texto? Já mandaste fotografia? Eu sei que tu falaste Não, nele, mas está no livro, está no livro. qual livro? Este livro do Deus, o mistério de Deus. Deus sem mistério. Ah, ainda Deus não sem... fotocopiei isso, ainda não imprimi isso, sabes que aqui é muito caro. Tem que ir para Vera, algum lugar. procura fazer isto. Procura fazer Sim, isto. Leva-lhes estas duas referências e diz: agora digam-me. Eles vão te dizer: mas a doutrina da Trindade em que nós acreditamos é diferente da que eles acreditam. E tu dizes: ok, então expliquem-me a diferença. Eu não entendi foi? diferença. Expliquem-me a diferença. Diz aqui claramente: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Todos. Então nós rejeitamos todos e este nós aceitamos de coração. Que maravilha. Pois, pois. Leva-lhes estes textos. Tens que levar o que a Igreja Católica diz. E eles que te expliquem. Tu ficas sentadinha. Ok, então, por favor, expliquem-me qual é a diferença. Não sei, isto é apenas uma sugestão. Não, é uma boa Verinha, sugestão. só para ajudar a Vera aí. Quando você abre a segunda doutrina da Igreja Adventista, ontem ainda estava lendo para um irmão, olha lá o prefácio, o que a Igreja Adventista fala? É exatamente como a Igreja Católica fala, não tem nenhuma vírgula de diferença. É. E tens isso no vídeo. Naquele vídeo, acho que é estabelecido pela força, ou já não me lembro qual deles é. Tem É lá as capaz de ser esse. citações. Tens a citação do catecismo, tens a citação da revista católica e tudo. Nesse vídeo aí ele fala bastante dessas citações. Dela É nesse, Temos que Georgia? tirar. É, É estabelecido pela força. estabelecido pela força, não é? É. Esse vídeo eu já vi duas vezes. Vamos Não. fazer a terceira. Vera, procura inverter a coisa. Eles agora estão a tentar convencer-te a ti. Leva as citações e diz: então agora expliquem-me. Agora é que eu quero que vocês expliquem. Expliquem-me isto. Sim, eu vou levar. Quero ver o que é que eles vão dizer. E já vamos ter a próxima reunião dia 28 de fevereiro. Já tenho que levar muita Amiga, coisa. tens que levar as citações, quer nossas, quer deles. Leva as referências, vão à internet, pesquisem as coisas e eles que te expliquem. Por favor, tu queres saber?
Tu não queres ser Sim, enganada? mas uma das coisas que eu fiz, a última vez que estivemos juntos, que até estávamos só 4 e não era o grupo, e foi aí que eles começaram a mandar-me o credo para cima da cabeça, e eu fiquei assim, mas o que é que isso tem a ver? Eu disse assim, ok, muito bem, vocês têm toda a razão, digam o que quiserem. Agora digam, o que é que quer dizer filho unigênito? Exato. E eles disseram-me, até o único filho. Sim, mas o único filho o quê? Deixa-me ir à internet. Fui à internet e coloquei. O que é que significa unigênito? Estava lá o único filho gerado. E agora, vá, agora Gerado. digam o que quer dizer. Ficou tudo calado, olham uns para os outros. Exato. E depois disseram-me assim, que depois ele foi gerado. Cristo não veio à Terra? Olha, eu digo, então, mas o unigênito, irmãos, unigênito, ele já era unigênito há muito tempo, Quando antes Deus de o vir à deu, Terra. ele já era filho, não é? Exatamente. Deus amou E era o o único mundo de filho. tal maneira que deu o filho. Então ele já existia antes dele o dar. E eu fui buscar isso tudo. Calaram-se novamente e Pois. depois mudaram de assunto. Não sei. Uhum. Olha, orar e continuar a Provérbios. dar. Agora, fiquem É que- tranquilos que esse embate não vai ser o único, tá, gente? Uhum. Vai ter mais, E então vai piorar. vai piorar. Vocês já viram, eu sinto-me dentro da boca do lobo. São tantos à minha volta a fazer as mesmas perguntas e com as mesmas coisas e a dizerem-me não te deixes enganar e etc. E a Natalina outro dia veio ter comigo sozinha e disse-me assim: eu preciso saber em que é que tu realmente acreditas. E eu digo assim: eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Qual é a tua dúvida? Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não acreditar no Espírito, que eu já sabia, porque é que ela me fez aquela pergunta. Se eu não acredito no Aham, Espírito, eu estou perdida. aham. Ah, ok, 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 ficou assim. Ai, paciência. Não, realmente, só mesmo Deus pode fazer isso. Não tenho Vai anos, dúvida. Belinha. Eu vai anos. Isto é muita Isto oração mesmo. agora estavas-me a falar que sentias na boca do lobo e veio à minha mente eu tenho conversado com o meu neto o meu neto, o Ismael, tem 10 anos, e ele fala-me dos jogos que as crianças jogam e que os jovens e os adultos jogam e não sei quê. E ele fala-me, tem estado a contar, porque aquilo para ele, são coisas assustadoras e que lhe têm tirado o sono e que o têm apavorado. E ele contou-me de um tal, eu não sei como é que ele se chamava, Dowie, não sei se era o Dowie, se era um outro qualquer, que esses monstros tornaram-se monstros por culpa de um tal dono da fábrica. E pronto, eles nunca são culpados. O dono, escuta, isto é outro evangelho. As crianças estão a ser doutrinadas por culpa do dono, que é Deus. Eles eram bonzinhos, mas tornaram-se em monstros. E um deles abre uma boca assim muito grande e dentro da boca vê-se 3 pessoas que querem sair, mas não conseguem sair da boca dele. Porque tu estás a falar que te sentias na boca do lobo. E essas 3 pessoas foram pessoas que esse monstro já tinha comido. Uma delas era o pai, outra era a mãe, outra era o irmão. Esses monstros são demónios que querem comer as pessoas. E eu expliquei-lhe como é que Satanás está a contar um outro evangelho, está a contar um outro evangelho, e está levando os meninos a querer matar, comer o pai e a mãe. Irmãos, vocês não têm noção do que é que está a acontecer com os jogos. Eles estão a formar a mente das crianças e dos jovens, e não só, e levá-las a comer. Portanto, este espírito que está nos jogos é o mesmo que tu acabaste de referir agora, que te sentias na boca do lobo. É E como assim? pior, as crianças acabam por ter pena, compaixão desses monstros, coitadinhos, que eram bons,
mas se tornaram maus, olha o evangelho que eles estão a pregar. Irmãos, nós não temos noção do que é que está a acontecer. Eu não sabia nada disto. Ele é que me tem vindo a contar e eu tenho-lhe explicado isso. E muita coisa, olha, Ela está não com que idade imagino. agora, Belinha? Tem Está com que idade 10. agora? Coitadinha da Vai criança. fazer Também eu já 11 agora em março. Mas isto é tudo. Estão a jogar dentro da igreja. Jovens e adultos e mulheres de pastor, a malta está toda a jogar dentro da igreja. Como é que Deus Uau. não há de trazer uma valente de uma sacudidura? Ela está vindo. Eu não Ah, sei sim. o que é. É sério, irmãos, eu só peço a Deus que eu permaneça firme, Também eu. porque a coisa vai ser muito complicada. O ódio que as pessoas têm, a raiva que têm, já está a fermentar. Já está, vê-se, sente-se. Olha, E é interessante outra coisa, Belinha. Interessante que nem sei se é chamar isto interessante, se é chamar isto preocupante, eu sei lá o que é que eu vou te chamar a isto. Que eles vêm sempre com esta conversa. Então tu não vês como é que eles são? O espírito, pelos seus frutos os conhecereis. O espírito que essa gente tem. O espírito que eles têm. A vida que eles e o levam. problema é que é A verdade. vida que eles E o passam. problema é que é A verdade. vida que eles passam. Oh, minha querida, mas eu disse-lhes assim, sim, os antitrinitarianos têm este tipo de vida, de espírito, a rudeza, a impaciência, etc. E os da Trindade? Eu vejo Pois. tanta miséria aí. Tanta miséria. Eu não entendo onde é que vocês vão buscar isso. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O Satanás está em todo lado, neste momento, a tentar destruir qualquer família. Quer creia na Trindade, quer não creia. E isso não é, como é que eu ia dizer, o motivo de agarrar e de dizer, olha, por eles serem trinitarianos, não acreditam no espírito, não têm o espírito neles, então têm este tipo de vida. Não tem nada a ver. Não é uma cegueira tão grande. Eu sei, porque eu também estive assim muitos anos, portanto. Eu sei, só que. Ok, irmãos. Vamos fechar Não é já. Irmãos nossos que já saíram aqui do grupo, estamos já a passar muito tempo. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, Geórgia, Eliana. Eu queria que me ajudasse. Nós estávamos falando, eu vou na igreja e na volta, né, eu e o João Vitor falando. Sobre esse negócio que eu não entendo, mas nunca procurei saber. Ele falou assim sobre a pré-lapsariana. Tá, eu falei, isso não existe no Espírito de Profecia nem na Bíblia, e vamos entender como Deus fala. Jesus Cristo não tinha propensão para o pecado. Essa natureza, querendo dizer que ele veio de Adão após a queda, ele falou. Eu falei, não, ele não tinha tendência. Ele não tinha propensão para o pecado. Eu gostaria que vocês, por favor, me ajudassem. Onde estão as passagens disso para mim mostrar para ele? E ele bateu o pé dizendo que o Ate Jones, o Wagner, não sei qual dos dois, que fala que ele tinha tendência. Então, eu falei, não, irmão, não tinha. Ele passou umas passagens, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Que ele veio na natureza humana, né? Mas não está dizendo nada que teve propensão nem tendência, não. Ele veio para, como falar, as mesmas tendências, né? Que é para vencer, né? As tendências que o homem tem, que ele foi tentado em tudo. Isso ele mostrou lá, a tendência herdada e cultivada, mas isso não está mostrando que ele tinha. Isso não prova isso. Então, irmãos, me ajuda a mostrar, eu não sei onde que está, que Cristo não tinha propensão ou tendência para o pecado. Irmã, tem uma passagem de Ellen White que ela fala que nem por um pensamento Cristo cedeu à tentação. Você me manda, por favor, manda tudo que você souber aí, eu vou passar para ele. Vanira, eu mandei agora para o grupo uma citação, mas existem muitas, da meditação matinal fé pela qual eu vivo, do dia 12 de fevereiro, que diz: tomando sobre si a natureza do homem em seu estado caído.
Ele tomou a natureza do homem em seu estado caído. Eu não entendi o que a Vani quis falar. Eu não entendi, porque Cristo, ele foi por ser tentado, ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. Então, assim, ele nasceu, como está dizendo a meditação, o estado do homem caído. Então, assim, ele tinha tendência, não é? Eu não entendi mais nada, agora embolou tudo aqui. Eu entendo que ele não tinha tendência, não tinha propensão. Isso que eu entendo. O Adão, depois da queda, teve. E Cristo não teve. Eu entendo assim. Cristo não tinha inclinação. Nós temos inclinação, nós temos desejo, nós estamos... Isso que eu estava explicando para ele, que Cristo não tinha. Ele disse que ele tinha. Que ele tinha a natureza de Adão, que tinha propensão para o pecado, tendência para o pecado. E eu Na gostaria... mesma meditação, Vanir, se tu leres a meditação toda, diz, é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Muito bem. Me passa tudo isso que eu vou para ele. Ele é uma pessoa sincera. Ele está me mandando umas textos assim que ele veio para vencer as tendências herdadas e cultivadas, mas isso ele entende que ele, então, tinha mesmo sentimento, a mesma coisa que nós temos. Então, eu só preciso mostrar que ele não tinha. Pois é, mas eu também já li Ellen White falar noutros lugares, ela dizer que ele tinha, ela não fala, não, ela tem uma palavra própria. Ele só não cedeu como nós. Porque eu Bom, entendo mas que isso foi agora tentado. Tudo. Mas ele terá que não... ficar para outra altura, irmãos. Isso que eu entendo. Vou ter que sair. Alguém quer fazer oração, por favor? Geórgia, queres fazer? Só manda para mim, tá? Eu agradeço, tá? Oremos, querido Deus Santo Pai, graças te damos, Senhor, por nessas horas da manhã, Senhor. Para nós aqui no Brasil, as primeiras horas, para quem está fora, Senhor, ainda continua sendo a parte da manhã, e o Senhor vem nos alimentar, o Senhor vem nos trazer conhecimento, o Senhor vem nos libertar, Senhor, de tanto engano, Senhor, de tanta escuridão que Satanás fez essa Babilônia, Senhor, nesse mundo. Obrigada, porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem nos orientado, tem nos dado o conhecimento das tuas verdades. Continua conosco, Pai querido, no restante desse dia, e tudo que estudamos, tudo que ouvimos, Senhor, o Senhor, pela sua misericórdia, continue ministrando, nos trazendo cada vez mais clareza, para aqueles que ainda ficaram com alguma dúvida, Pai querido. Só o Senhor pode iluminar e trazer totalmente, Senhor, a verdade esclarecida, Pai querido. Alcance também pela tua misericórdia todos aqueles teus filhos, Pai, sinceros, que ainda estão confusos, aqueles que estão na nossa lista, aqueles que conhecemos, Senhor, que não colocamos, porque só o Senhor pode libertar, Senhor, de tanta mentira. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo sacrifício da cruz, obrigado, Senhor, pelo ministério do santuário, que ele seja cada vez mais, Senhor, firmado em nossos corações, que o Senhor, como somos sacerdotes, Senhor, transforme todo o nosso ser, porque somos templo do Santo Espírito e assim desejamos ser, Pai querido. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, não porque haja em nós algum mérito, mas porque Cristo nos amou e Cristo, Senhor, tem todo o mérito, Senhor. É digno toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado pelas tuas misericórdias em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, só queria dizer que eu amanhã não vou conseguir estar, está bem? Tenho que ir com o meu marido a uma consulta, de maneira que amanhã não vamos, eu pelo menos não vou poder estar. Se alguém quiser fazer, se o Adenis, por exemplo, quiser fazer o estudo. Mas eu acho que eu vou estar com o Adenis, não. computador amanhã, porque daqui a pouco estou levando o computador para o técnico. Aí não sei que ele quando ele vai me devolver. Então vamos fazer uma pausa? Não sei, Adenis, o que é que achas? Podemos fazer uma meditação breve e uma oração, para não ficar em branco. Sim. É isso. É boa ideia. Temos muito que orar por essas pessoas. Isso, vamos fazer uma meditação breve e vamos fazer uma oração. Várias orações, no caso, várias.
Ok, É muito 12 bem, de muito bem. fevereiro, qual é a meditação? Como é que é? 12 de fevereiro. Qual o nome da meditação? Não A fé sei, pela qual eu vivo. vai ser bíblica. Não, eu estou dizendo, a Belinha passou uma meditação. Ah, tá. É a fé pela qual eu vivo, mas está no grupo, Vanir. Pela qual eu vivo, beleza. Sim. Sim. Tchau, irmãos, tenham um bom dia. Tá, tchau. Bom dia a Ô, todos. Denis Belinha, às 8 horas eu tenho que ir. Será que dá tempo de gravar hoje ou quer deixar para quinta? Hoje é quando? Hoje é quinta? Quarta é Não, quinta? podemos gravar hoje. Tá, aí 8 horas, aí vai ser rapidinho, né? 8, 9, que horas é que. 8 horas Ora, aí 8 horas eu tenho que ir. São 7 horas. são 7. Ok, então quantos minutos nós temos? Para pequeno almoço, nenhum. Teria que começar agora Nenhum. para ser 1 hora de vídeo. A Denis, podes fazer agora? Se você me dá 2 minutos para mim botar uma camisa lá, podemos fazer. Tá, Sim, eu e só, eu vou só à casa de banho, está bem? tá, eu só preciso desligar aqui para baixar a gravação para poder gravar de novo, senão não vai dar. Ok, então eu já volto a chamar. Até já. 5 minutos. Tchau, tchau. Georgia, Oi? Oi? tu vais por este vídeo, qual dos grupos? Então, O que foi aquele Belinha? o Diogo Belinha pediu para não Diz. colocar, né? Ai, que eu gostava de ouvir, porque eu vinha a conduzir, estava na casa da minha mãe, não consegui tomar nota das passagens. Podias mandar para mim o vídeo? Tá, eu só preciso desligar aqui, depois a gente vê certinho se dá certo. Não, mas, Só Georgia, preciso fechar aqui Georgia, outra coisa. Ah. este vídeo, tu já podes fechar. Este vídeo tu podes